Olá, estudantes do primeiro ano, professora Luísa, língua portuguesa. Hoje faremos a correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Temos aqui um texto introdutório para a primeira atividade. Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem e saudáveis. Neste PET, vamos falar um pouquinho sobre as diferentes formas de se comunicar. Com as mudanças advindas do mundo digital, mudamos também a forma de nos interagirmos. Se antes precisávamos estar frente a frente para bater aquele papo, hoje podemos nos comunicar de forma muito dinâmica através das redes sociais, utilizando letras, números, sons, imagens e uma infinidade de outros recursos. Qual tem sido o principal meio de você se comunicar com seus colegas, parentes e agora mais do que nunca com as pessoas distantes? Veja este exemplo de uma comunicação virtual. Aí nós temos aqui o texto para essa questão, né? Temos aí um texto que utilizou letras, palavras e utilizou também ali alguns sinais de pontuação e os emojis, que são aí essas imagens que nós utilizamos muito aí nas redes sociais. Vamos então às questões. A primeira questão diz assim: onde podemos encontrar esse tipo de texto? Está bem voltado aí para a nossa atualidade, não é nada muito difícil de imaginarmos. Em aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, o Telegram, Instagram, nós encontramos esse tipo de texto. Questão 2. Com que frequência você utiliza emojis para escrever uma mensagem? Essa questão já deixou bem claro aqui que é pessoal. É com que frequência você utiliza. Então, nós temos aqui uma resposta pessoal. Você vai dizer aí se você utiliza diariamente, frequentemente, como tem sido aí esse uso desse recurso tecnológico aí que você pode utilizar na comunicação. Questão 3. Que recursos a pessoa que escreveu o texto utilizou? Aí está se referindo ao texto da página anterior que nós vimos aqui. Então, quais foram os recursos utilizados por essa pessoa? Utilizou letras, palavras, alguns sinais de pontuação e os emojis, que são as imagens que aparecem ali no texto. Questão 4. Você considera que uma imagem vale por 1000 palavras? Mais uma vez, nós temos aqui o você. Esse é digamos que um ditado popular que as pessoas costumam dizer: uma imagem vale mais que 1000 palavras, ou uma imagem vale por 1000 palavras. É uma resposta pessoal, mas eu diria que vai depender bastante do contexto, da situação. Em alguns casos, uma imagem ela pode retratar melhor algo que você queira transmitir, mas dependendo da situação também, uma imagem não resolveria o problema, você teria sim que trabalhar com palavras. É uma resposta pessoal, fica aí para você responder. Questão 5. A pessoa que escreveu a mensagem teve resposta? É comum as pessoas não responderem as mensagens? Nós observamos pela mensagem que no momento não, a pessoa não obteve resposta. Pode ser que a outra pessoa tenha respondido posteriormente, depois, mas até então nós vimos que não. Apareceu ali um sinal de que as primeiras mensagens foram visualizadas, mas não foram respondidas, e as outras nem foram visualizadas. E a outra questão, é comum as pessoas não responderem? Sim, é comum. Às vezes você não responde porque você acha que não deve, às vezes você não responde para evitar algum contratempo, mas é comum sim. Vamos seguir com as atividades. Com as novas formas de nos comunicarmos, percebemos que nem sempre recebemos resposta a uma mensagem quando enviamos. Esse tipo de comunicação é chamada de comunicação assíncrona. Leia o texto abaixo. Comunicação assíncrona, a verdadeira razão pela qual os trabalhadores remotos são mais produtivos. Muitos estudos sobre o trabalho remoto, como os feitos por Inc.com, Cisco e Harvard, deixam uma coisa clara. Os trabalhadores remotos são mais produtivos do que os colegas de escritório. O que não está totalmente claro é o porquê. Sim, as pessoas ganham tempo de volta e sanidade, evitando deslocamentos na hora do ranche. Eles evitam as distrações do escritório. Eles recuperam uma sensação de controle sobre seus dias de trabalho. Eles têm mais tempo para se dedicar à família, amigos e hobbies. Mas, tirando o deslocamento, todos esses benefícios não são necessariamente o resultado da independência do local.
mas o subproduto da comunicação assíncrona, dando aos funcionários o controle sobre quando se comunicam com seus colegas de equipe. Muitos líderes de empresas estão se perguntando se devem adotar o trabalho remoto. Muito poucos estão se perguntando se deveriam adotar um estilo de trabalho mais assíncrono. Embora eu ache que o trabalho remoto seja o futuro, acredito que a comunicação assíncrona é um fator ainda mais importante na produtividade da equipe, independentemente de sua equipe ser remota ou não. A comunicação assíncrona não apenas produz os melhores resultados de trabalho, mas também permite que as pessoas realizem um trabalho mais significativo e tenham vidas mais livres e realizadas. Temos aqui a referenciação bibliográfica, de onde foi retirado esse texto. Vamos então às questões. De acordo com o autor, os trabalhadores remotos são mais produtivos porque reduzem o tempo gasto com trânsito. É por isso que, segundo o texto, eles são mais produtivos? B. Estão junto com a família, facilita o trabalho? C. A comunicação assíncrona produz melhores resultados? D. Há menos distrações com os colegas de trabalho? De acordo com o texto, a alternativa correta seria a alternativa C. A comunicação assíncrona produz melhores resultados. Mesmo que tenha citado a redução do tempo no trânsito, o contato com a família, o que se coloca como resultado, como aquilo que traz o resultado do trabalho ser melhor, é a questão da comunicação assíncrona, alternativa C. Na frase, eles evitam as distrações do escritório. O pronome eles se refere aos grandes empresários, muitos estudos, trabalhadores ou meios de comunicação. Nós sabemos que os pronomes são utilizados para substituir palavras a fim de evitar repetições e sempre vão fazer referência a um termo já mencionado. Nesse trechinho do texto, quando utilizou eles evitam as distrações do escritório, eles estão se referindo aos trabalhadores, então também a alternativa C. No fragmento, embora eu ache que o trabalho remoto seja o futuro, acredito que a comunicação assíncrona é um fator ainda mais importante na produtividade da equipe, independentemente de sua equipe ser remota ou não. O papel do narrador neste fragmento evidencia, vamos pensar no narrador, aquela voz que está falando lá dentro do texto. Então, o papel dele aqui evidencia o quê? Um narrador neutro, que não declara preferência, um jornalista que narra os fatos sem colocar sua posição, um espectador que não deixa o leitor perceber sua presença, um narrador que transmite seu ponto de vista e participa da narrativa. Quando ele diz aí, embora eu ache, então ele já utilizou ali o eu, primeira pessoa. Então é um narrador que transmite ali seu ponto de vista, participando ali também da narrativa. Quer saber mais? Pesquise o que é comunicação assíncrona e comunicação síncrona e dê exemplos. Registre em seu caderno até a próxima aula. Então essa é a última questão da semana 1. Eu não coloquei aqui as respostas porque pede para que você faça uma pesquisa. E no início da semana eu postei um material onde explicava sobre comunicação assíncrona e síncrona. Então retome o início da semana, reveja essa aula e faça aí a complementação aí da sua atividade, da sua resposta. Eu deixei aí para vocês o endereço, o link onde está o material que eu postei na semana anterior. Foco, persistência, não desanimem diante das dificuldades, continuemos firmes nas nossas atividades. Todas as atividades estão sendo corrigidas e você pode acompanhar as publicações, assim como alguns comentários que ajudam você a responder as questões. Até a nossa próxima aula.